Quero saudar as amadas irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Também quero trazer uma boa noite para cada uma das irmãs. Me sinto feliz e honrada por estar juntamente com as amadas irmãs, mulheres que oram, mulheres de oração. E quero externar a minha alegria por esse convite, por estar aqui nessa noite, poder trazer uma porção da poderosa palavra do Senhor. Desde já quero agradecer a vida da minha tia Eliane Marques e a cada uma das servas do Senhor que compõem este grupo maravilhoso, Mulheres Unidas em Oração. Então, desde já, vamos estar orando para que Deus venha falar aos nossos corações através da sua poderosa palavra. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus querido, ó Deus, estamos diante da Tua presença, Senhor, neste vídeo, Pai, sabendo que Tu és o Deus de perto e de longe. Senhor, as Tuas servas que estarão, Senhor Deus, ouvindo a Tua palavra nesse momento, fala aos nossos corações, ó Deus querido, que a Tua palavra, Senhor, jamais voltará vazia. Senhor, que eu diminua e que Tu cresça, tudo isso para a glória do Teu nome. Capacita-nos, Senhor, segundo a Tua benignidade, segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria que as amadas irmãs, se possível, estiverem com a sua Bíblia, apesar de estarmos num culto online, abrissem vossas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 12, nós estaremos lendo. Livro de Ruth, capítulo 2, do versículo 8 em diante, que diz assim: Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vais colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: Como é que favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeiro? Respondeu-lhe Boaz e lhe disse: Bem que contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecias. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Amém? Essa palavra aqui, creio que todas nós conhecemos a vida desta jovem senhora, por nome Ruth. Aqui, a passagem ao qual nós acabamos de ler, Ruth aqui já está aqui nos campos de Boaz. Mas tudo aconteceu, irmãs, a história desta mulher, quando um dia Elimeleque, um judeu, saiu de Belém de Judá juntamente com a sua família, composta pela sua esposa Noemi, pelos seus 2 filhos, Malom e Quilion. Ele saíra da terra de Belém, o qual se chama no hebraico a terra ou a casa do pão, justamente porque estava faltando pão. O Senhor tinha cerrado o céu, o Senhor tinha permitido que o alimento viesse a faltar em Israel. Então Elimeleque, ele saiu da casa do pão e foi peregrinar lá nas terras de Moabe, uma terra, uma nação pagã, uma nação distante do Senhor. É interessante que a Bíblia sempre, em todo momento, ela nunca nos ensina ou nunca ensinará a nós a fugirmos da luta. É interessante que quando nós estamos passando por uma adversidade, a primeira coisa que nós pedimos ao Senhor é que nos dê vitória, é que nos tire daquele vale, nos tire da cova, da fornalha, onde quer que seja. Nós sempre pedimos ao Senhor que nos tire, que nos livre.
Mas essa semana o Senhor palestrou em meu coração o seguinte, que quando nós estivermos passando uma prova, não é para nós pedirmos logo para que Deus venha nos dar vitória, ou para que Deus venha tirar-nos da prova, mas que possamos pedir ao Senhor a graça. Porque se fosse já para Ele nos tirar da prova, Ele nos tiraria, logo assim que nós oramos ao Senhor. Mas há situações na nossa vida que é necessário nós passarmos. Então a única coisa que nós devemos pedir ao Senhor neste momento de provação é que a graça dele venha nos bastar. Elimeleque, ele não esperou como os outros israelitas lá na terra, porque os outros ficaram, não abandonaram a sua terra. Mas Elimeleque não teve a paciência e foi peregrinar e levou a sua família. Passaram-se os anos, seus filhos casaram com mulheres moabitas, uma se chamava Ruth, a outra órfã. Mas teve um momento que Elimeleque morreu. A Bíblia não relata o porquê dele morreu, mas ele morreu em terra estranha. E logo depois de 10 anos, os seus 2 filhos também morreram. Agora fica Noemi, a sua esposa, viúva, sozinha, desfilhada, sem marido e em terra estranha. Não que talvez fosse porque ela quis ir, mas ela tinha que obedecer ao seu marido. Muitas vezes entramos até mesmo em prova, somos provados, a nossa família é provada, muitas vezes não é por causa de nós, mas é porque nós estamos na obediência, na submissão, e então passamos por adversidade. E agora ela vira para as duas filhas dela, as 2 noras, consideradas como filha na época, e diz: voltai, minhas filhas, para a casa de vossos pais, porque eu não tenho mais filho. E ainda que hoje tivesse filhos, ainda que nascesse, esperaria vocês eles crescer? E elas ali choram com Noemi, e mais uma vez Noemi insiste para elas voltarem. Orfã, uma das suas noras, abraça Noemi, beija Noemi e volta para a casa de seus pais. Mas quando Noemi levanta os olhos, está ali Ruth perante ela. E ela diz assim: não vai voltar como voltou a sua cunhada? E ela diz aquele versículo que é muito falado em casamento, mas esse versículo ele fala da fidelidade de uma mulher convertida, de uma mulher transformada pelo Senhor. Foi o que aconteceu com Ruth. Ruth fala um dos versículos mais belos da Bíblia, que diz assim para a sua sogra: não me inste para que te deixe, não me insista mais para que eu volte, porque aonde tu for eu irei, aonde tu pousar eu pousarei, aonde tu ficar para passar a noite eu vou passar. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Aqui Ruth demonstra não só fidelidade para com Noemi, a sua sogra, que não tinha nada a apresentar para Ruth naquele momento. Noemi ali estava considerada até mesmo como uma mulher a quase a mendigar o pão. É interessante que muitas vezes nós, seres humanos, no nosso estado normal, nós queremos ficar sempre perto de pessoas que têm algo a nos dar, que têm algo a apresentar para nós. Quem é que não gostaria, quem sabe, de tirar uma foto com a rainha da Inglaterra? Quem sabe apertar a mão do príncipe William, ou quem sabe dos presidentes famosos? Até mesmo tirar uma foto com o nosso presidente. Enfim, quem não gostaria de tirar foto com um pregador famoso, uma cantora famosa? Sempre alguém que tem algo a apresentar para nós. Mas a verdadeira amizade, para vocês mulheres aí que estão reunidas, não só aqui neste grupo, mas também nas vossas igrejas, a verdadeira amizade não é aquela que alguém pode nos apresentar algo em troca. Mas a verdadeira amizade é aquela quando alguém não tem nada a apresentar para nós, mas nós queremos ficar do lado dela, nós queremos ajudar ela. E foi o que Ruth fez. Ruth decidiu estar junto com a sua sogra Noemi. Mesmo ela não tendo nada a apresentar, não tendo prata, não tendo ouro, não tendo filhos, nada, Ruth decidiu acompanhar a sua sogra. Então, Noemi viu que ela estava decidida em acompanhar, então foram ambas juntas para Belém de Judá, a casa do pão,
porque ouvira Noemi que Deus visitava o seu povo. Porque, irmãos, nenhuma prova dura para sempre. Elimeleque poderia esperar o tempo do Senhor. Quem sabe se Elimeleque estivesse em Belém de Judá, não teria acontecido a sua morte, a morte dos seus filhos, porque não que fosse um castigo de Deus, mas muitas vezes saímos da vontade do Senhor e adquirimos lutas para a nossa vida. Muitas vezes não estamos bem numa igreja, muitas vezes as coisas não estão bem e a gente quer mudar de igreja, a gente quer ir para outro lugar, mas sabe de uma coisa, que a prova, ela vai continuar. Se você tiver que passar por uma adversidade, por uma provação, você vai passar em qualquer lugar, em qualquer igreja, em qualquer ministério, porque a prova não é do lugar, a prova não é da igreja, a prova é para você. A luta é tua. Então, aonde você estiver, a luta vai te acompanhar. E ela só vai cessar quando você for aprovada diante do Senhor. Então, agora Noemi volta para Belém de Judá. E agora que começa a história dessas duas mulheres. E o tema desta mensagem que eu quero dizer para as amadas irmãs é: frutificando em tempos difíceis. Frutificar em tempos em que não há nada favorável para você dar frutos. Mas o Senhor vai falar ao nosso coração, ao teu coração, de como frutificar em tempos difíceis. E a primeira coisa que eu aprendo com esta mulher, por nome Ruth, é que Ruth era uma verdadeira amiga. Ruth foi a nora que se apegou a Noemi e a seu povo. A Ruth, esta jovem senhora aqui, ela fez um sacrifício, irmãos, muito grande. Ela fez um sacrifício incontestável. Ela deixou pai e mãe, deixou o seu povo, deixou a sua cultura, tudo isto para acompanhar a sua sogra, que era judia, que tinha uma cultura diferente, que tinha uma religião diferente, que adorava um Deus único e verdadeiro. Mas o testemunho da sogra foi tão tremendo que Ruth, ela teve que vir junto. Então, Ruth, uma amiga tão verdadeira, a primeira lição que nós aprendemos, irmã, é ser uma amiga verdadeira. Amigos verdadeiros fazem sacrifícios incontestáveis. Às vezes uma irmã não tem uma sandália para ir para a igreja, às vezes até comenta conosco, ou não tem uma roupa, mas você tem 2, 3 sandálias. Você tem 3, 4 peças de roupa. E por que não ceder para a tua irmã que está precisando? Vê se cabe nela. Vê se ele é o teu corpo. Ajuda ela, para que ela também possa se sentir feliz, para que ela possa se sentir amada. O amor, ele não é só de palavras. Com certeza a órfã também amava Noemi. Mas o amor de órfã ficou só nas palavras. Mas o amor de Ruth foi além das palavras. Foi através das ações. E é o que mais estava precisando. Noemi era de uma pessoa ao seu lado, porque ela mesma já se considerava uma mulher amarga. Ela disse: não me chamai de Noemi, mas me chamai de Mara. Mas ao lado dela estava uma mulher, por nome Ruth, ao qual o próprio Deus colocou para adoçar ali a vida e o momento que Noemi estava passando. Quem sabe você é uma Ruth que Deus chamou para adoçar a vida de alguém que está atravessando por lutas e adversidade. Então faça sacrifícios, não só de palavras, mas de ações. Ruth foi preparada para o Senhor, para ser companhia para Noemi naquele momento tão difícil. Num momento de mais dificuldade, Deus prepara alguém para estar ao nosso lado. É nos momentos de mais dificuldade que o Senhor prepara pessoas para estar ao nosso lado. E só vai estar ao teu lado quem puder suportar a tua luta. Então, se alguém se afastou de você, não fique triste. Foi permissão de Deus. Porque aquela pessoa não estaria preparada para estar ao seu lado e para suportar as lutas que você, quem sabe, está atravessando, ou que vai atravessar, e também ao ministério que Deus te chamou. Só fica ao nosso lado quem realmente pode suportar o que você vai suportar. Então, quem foi, deixa. Mas quem ficou,
abrace, porque foi esta que Deus preparou para estar ao seu lado. Os verdadeiros amigos irão ficar com você não pelo que você tem, mas pelo que você é. Apegue-se às pessoas que te aproximam de Deus. Afasta-se de pessoas que não te levam a Deus. Pessoas que só vivem a criticar, pessoas que dividem o seu altar com o mundo. Uma hora canta louvores, uma hora canta... Enfim, se afasta de pessoas que te afastam de Deus, que falam mal dos ministérios. Não, se apegue-se ao Senhor e apegue a pessoas que te aproximam de Deus. Aproxima-se de Ruth, seja uma Ruth, seja um canal de bênção, uma amiga verdadeira para a tua irmã. Agora, a segunda lição que eu aprendo com esta mulher é que nós podemos vencer os obstáculos. Qual foram os obstáculos que Ruth teve que vencer? Ruth não mediu esforços e foi rebuscar em campos, nos tempos difíceis. Ela foi rebuscar porque era uma prática realizada lá na nação judaica, em Israel, num tempo, lá desde Moisés foi instituído que todo ao pobre, ao órfão, à viúva, ao estrangeiro, ele poderia ir atrás dos segadores, daqueles que colhiam, né, o trigo, e conforme os segadores iam colhendo, sempre cairia alguma coisa, uma plantinha, um restolho de trigo. Então, as pessoas mais pobres, que não tinham condições, as viúvas, as senhoras, os órfãos, os estrangeiros, eles poderiam ir atrás dos segadores e apanhar aquilo que caía no chão. Ruth foi fazer isso. Quantas vezes nós estamos num momento de provação e de humilhação, mas não queremos nos submeter àquilo que é realmente por direito. Quem sabe você está aí apanhando o resto dos trigos, né? Da seara que está sendo colheita, né? Que está sendo aí colhida. Você está apanhando o restinho. Você ainda não tem, assim, não está... Ninguém sabe quem é você. Mas o que você está fazendo é por direito seu. Aproveita esse direito. Porque muitos queriam estar colhendo o que você está colhendo e não podem. Muitos agora estão na sombra da morte. Muitos estão agora no mundo das drogas. Muitos estão na prostituição, no álcool, no homossexualismo. Estão presos em cadeias espirituais. E você está colhendo o que está caindo aí na seara do Senhor. Está reclamando. Não reclame, porque o pouco que cai é alimento para a tua alma. Então, se tiver que se humilhar, se tiver que se abaixar, porque para apanhar aquilo que está no chão, a gente tem que se abaixar. A gente tem que dobrar os joelhos. Era o que Ruth fazia. Ruth não queria saber se ela estava humilhada, não. O que ela queria era apanhar alimento para ela e para a sua sogra. Então isso é um obstáculo a ser vencido. Muitas vezes precisamos vencer o nosso orgulho. E tiver que se humilhar, se humilhe, se abaixe e apanhe o que está caindo. Porque isso também é alimento. Isso é um direito que Deus te deu. Tem muita gente que só se sente bem apanhando o que está logo em cima, né? Lembra-se daquela mulher que entrou naquela casa de Simão e estava todos reunidos, Jesus sentado à mesa. E ela entrou, quebrou o vaso de alabastro e foi ali e adorou ao Senhor. Ali ela perfumou o mestre. Sabe por quê? Porque o segredo da verdadeira adoração não é na mesa. Não é onde todos se assentam. Mas a verdadeira humilhação, a verdadeira adoração e humilhação é quando você está nos pés do Senhor. E diz a palavra do Senhor que os humilhados serão exaltados. Maria de Betânia se humilhou diante do Senhor. E ali ela fez a verdadeira adoração ao Senhor. E o Senhor a exaltou ali no meio de todos. Então o segredo da verdadeira adoração é aos pés do Senhor. O verdadeiro alimento que vai te colocar de pé não é aquele que está na mesa, mas é aquele que está aí caindo, ao qual ninguém quer. Mas se você tem o direito de apanhar, apanhe, busque e leve para casa, porque é alimento para a tua casa, para a tua família.
Eu me lembro ali no Novo Testamento, da mulher cananeia. Estamos falando aqui de vencer o obstáculo, principalmente o obstáculo da humilhação. Nós vencemos o nosso orgulho. Se nós estamos precisando de algo, nós temos que nos humilhar, sim. Nós temos que descer, sim. Para quê? Para que a gente alcance a vitória diante do Senhor. Então eu me lembro da mulher cananeia. A mulher cananeia foi atrás de Jesus, juntamente com o discípulo, gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela estava com a sua filha terrivelmente endemoniada ali, e ela era de Tiro, ela era das províncias de Sidom, ela era descendente de Cã, um dos filhos de Noé, aquele mesmo que viu seu pai, né, Noé, ali dentro da tenda nu, e começou a rir, fazer deboche. E ali Noé soube e o amaldiçoou, e disse que ele seria servo dos seus irmãos. Então, a mulher cananeia, que não é descrito o seu nome aqui, ela era descendente de Cã. Mas ela foi atrás do Senhor, ela não tinha direito, ela no caso não tinha nem direito, mas foi atrás do Mestre, porque bem sabia ela que só Jesus poderia salvar a sua filha. Logo que ela gritou, logo que ela clamou, o Mestre ficou em silêncio. Quantas vezes Jesus está em silêncio para conosco? Mas não quer dizer que ele não ouviu a tua oração, não quer dizer que ele não está nem aí para você. Ele está ouvindo, mas ele está provando a tua fé. E ela ali continua gritando, e os discípulos: Senhor, atende essa mulher, atende, Senhor, porque ela vem correndo atrás de nós, como se fosse assim, ela está gritando como uma louca, atende logo. Aí Jesus vira para eles assim, diz assim: olha, eu não vim, em primeiro lugar eu só vim para o povo de Israel. Quer dizer, ela não era israelita. E ela veio gritando: Jesus, filho de Davi. Só quem poderia dizer Jesus, filho de Davi, eram os judeus. Só quem era descendente de Davi. O que aquela mulher estava fazendo com aquilo? Sabe o que eu aprendo? Que mesmo na hora da humilhação, Deus ali nos permitindo ser humilhado, o Senhor está provando a nossa fé e está querendo mostrar e mostrar para nós mesmos quem nós somos verdadeiramente. Porque não é palavras bonitas, não é simplesmente botar uma roupa de crente e dizer que o Senhor vai me ouvir, porque eu faço chover fogo do céu e Deus vai ouvir. Não. Deus está provando a nossa fé e Ele quer saber realmente quem nós somos. E ali ela continuou e disse assim, e ele disse: olha, não é bom lançar o pão da mesa dos filhos e lançar os cachorrinhos. Ela queria uma vitória, ela queria a libertação da sua filha. E ela disse: sim, Senhor, é verdade o que o Senhor está falando. Ela se humilhou mais do que nunca. E ela disse: sim, Senhor. Ela tomou a posição de cachorrinho que ela era, como o Senhor tinha chamado. Né? Quantas vezes somos humilhados, a gente quer logo deixar Deus, né? Alguém pisa no nosso calo, a gente já quer, ou quem não briga quer deixar, não quer mais servir ao Senhor. Eu fui humilhada. Aquela pessoa me aborreceu. E é Deus provando a tua fé, até onde vai a tua humildade. E ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. E o Senhor disse assim: mulher, grande é a tua fé, faça conforme o desejo do seu coração. E naquele mesmo instante a filha dela ficou curada. Então vença esse obstáculo, se humilhe diante do Senhor. Deus está provando a sua fé. Não adianta colocar Deus contra a parede, porque vai ser uma luta perdida. Mas se humilhe como Ruth se humilhou. Foi ali rebuscar na seara de Boaz aquilo que caía do chão, mas era aquilo que alimentava a ela e a sua sogra. Há momentos que precisamos ser como Ruth, como Ana, como Esté. Precisamos nos levantar e buscar pela nossa vitória. Muitas vezes você ainda não recebeu a sua vitória porque você pensa que é Sara, você pensa que é Rebeca. O que quero dizer com isso? Que Sara e Rebeca tiveram seus maridos para buscarem por ela. Elas eram estéreis, mas Deus falava diretamente com Isaac, com Abraão. Você não é Sara nem Rebeca, você é Ana. Vá buscar pelo teu Samuel. Você é Esther, vá buscar pelo teu povo. Você é Ruth, vá buscar pela tua sogra, pela tua casa. Então, se você não recebeu, você não está na posição de Sara nem de Rebeca, mas está na posição de Ruth. Então, vá buscar pela tua vitória. Se levante e busque pela tua vitória. E a terceira lição que eu aprendo é:
os segredos da seara que você está. Quem é a seara? O que é a seara? É a obra que você está fazendo. Todo mundo tem que saber o seu lugar. Ruth tinha o direito de viúva, pobre e estrangeiro. Cada um deve permanecer naquilo que o Senhor chamou. Se você foi chamada para interceder, interceda. Se você foi chamada para pregar, pregue. Se você foi chamada para louvar, louve. Mas fique na posição que Deus te chamou. Não passe a tua posição para ninguém e também não interfira naquilo que a tua irmã está fazendo, porque ela foi chamada para isso e você foi chamado também. Então faça a obra. Cada um deve permanecer naquilo que fora chamado. Não atrapalhe o seu irmão. Nunca. Se você não foi chamado para esta obra que ele ou ela está fazendo, não atrapalhe. A mesma coisa, não atrapalhe o seu pastor de pastorear. Não atrapalhe. Não mexa com a unção dele ou dela. Porque Deus chamou, tanto a ele como a você. Ninguém morre de sede trabalhando, ok? Você nunca vai morrer de sede nessa seara. Tá com sede? Vai lá, porque tem botija de água te esperando. E ela já foi preparada por outros. Você nunca vai precisar ir lá no poço buscar água, porque na seara o Senhor já tem mandado ordem aos seus anjos, ao teu respeito, para te guardar e para também, te alimentar e para você saciar a tua sede. Não saia da seara do parente remidor, não vá para outra seara. Fique na seara certa, porque esta seara é a seara certa. Você tem a liberdade de beber a água a hora que você quiser e de se alimentar a hora que você quiser. Leia a palavra de Deus, se alimente do Deus vivo, sacia a tua sede, não morra de sede não, e não deixe que a depressão venha tirar a sua história. Não deixe que os maus pensamentos venham tirar a fé que Deus colocou em você. Seja uma Ruth, porque tem pessoas dentro da tua casa precisando se alimentar do alimento que você tem colhido e do alimento que você tem recebido e do alimento que você tem trabalhado. Tem pessoas precisando, tem pessoas com depressão, tem pessoas precisando de salvação e libertação. Então não pare. Se é trabalhoso, é humilhante, mas é a coisa certa a fazer. Ainda que não seja o que eu quero fazer, mas é o certo a fazer e esta é a vontade do Senhor. Então seja uma Ruth, seja uma amiga verdadeira, vença os obstáculos e saiba o teu lugar no lugar da seara. Seja abençoada em nome de Jesus e que o Espírito Santo fale mais alto em cada coração. Um beijo para vocês, mulheres unidas em oração, e não esqueçam de orar pela irmã Suzane, em nome de Jesus. Fique na paz.